Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus e a ver como este Deus é tão maravilhoso, como este Deus é tão perfeito, como o Senhor quer que nós sejamos parecidos com Ele, no seu amor, na sua perfeição, como podemos conhecer Deus e somos conhecidos por Ele. No programa de hoje, conversaremos sobre este tema tão importante, sobre a onisciência de Deus. É um dos fundamentos da nossa fé, é um dos fundamentos daquilo que nós cremos como cristãos. Conhecer Deus, este Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Vamos ver, dentro do Salmo 139, a onisciência de Deus. Então, não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, acompanhando um pouquinho este Salmo 139, escrito por Davi, nós vimos como o Senhor é onipresente, como este Deus tão grande, este Deus que é Espírito, infinito, pessoal, tão grande, tão maravilhoso, é onipresente. Ele está em toda parte, em todo lugar, ao mesmo tempo. É um dos atributos de Deus, um dos atributos que não é comunicável aos homens. Só Deus é onipresente. E neste salmo nós vamos ver também a onisciência de Deus. Vamos ver que Deus sabe todas as coisas. Para Deus não existe nenhum segredo do futuro. Nós não sabemos nada a respeito do futuro. Não sabemos o que vai acontecer amanhã conosco, com o nosso país, com a terra. Não sabemos. Mas Deus é onisciente. Para Deus, o passado, o presente e o futuro estão diante de seus olhos. Deus sabe todas as coisas. E neste salmo vamos ver isto. Abra sua Bíblia no Salmo 139, vamos ler os dois versículos 17 e 18. Diz assim: Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Olha o que a palavra está dizendo. Que preciosos, ó Deus, para mim, são os teus pensamentos. Os pensamentos de Deus, o que passa pela cabeça de Deus, o que passa por podemos colocar entre aspas, o cérebro de Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus planeja, o que Ele planejou, o que Ele faz, o seu cronograma. E Davi diz, são tão grandes, são tão numerosos, são como os grãos de areia. Eu iria contar, sem jamais chegar ao fim. Ou seja, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe a nosso respeito o que nem nós mesmos sabemos. Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele nos vê. E Deus sabe tudo a respeito de todas as coisas. O verso diz, se contassem, excedem os grãos de areia. Quantos grãos de areia será que existem em todas as praias circundando os oceanos? Não temos a soma, milhares de milhões de milhões de bilhões de trilhões, não temos a soma. Assim são os pensamentos do Senhor. Nós podemos imaginar um grande computador com uma memória infinita, uma memória que cabe as informações de tudo, uma memória infinita. Nosso Deus é mais do que nós podemos imaginar. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas.
Há pessoas que vão questionar a Bíblia, dizendo: a Bíblia é um livro de judeus, a Bíblia é um livro ultrapassado, a Bíblia é um livro de lendas, de contos. A Bíblia, quem vai acreditar em Adão e Eva, que Deus fez o homem do barro, do pó da terra? A Bíblia é um livro descartável, antigo. Absolutamente. A Bíblia não tem a proposta de ser um livro científico, mas ela é um livro científico. Você pode pegar a verdadeira ciência e colocá-la como parâmetro para você questionar a Bíblia. Você não vai achar erros, você vai ver que a ciência, a verdadeira ciência, anda atrás da Bíblia. A Bíblia está lá na frente. A ciência vem tentando descobrir, vem tentando caminhar com o raciocínio humano, com as descobertas humanas, paulatinamente, como grãozinhos, para conseguir chegar na perfeição. E a nossa ciência está longe ainda disso. Nós estamos longe de conhecer todo mundo ao nosso redor. Eu me lembro quando estudava imunologia, no curso de odontologia, e como a gente vê um fator ativando outro fator para guardar o nosso corpo, trazer imunidade para o nosso corpo, as nossas células sanguíneas, nossos leucócitos, vencendo os agressores. Mas quanta coisa faltava ainda para saber quem ativou e como ativou aquele fator. Uma simples matéria, não sabemos tudo. Temos tanto que aprender. O corpo humano, essa máquina perfeita, feita por Deus. Quando vemos o DNA, os genes contendo ali informações para o corpo, que coisa tão linda, tão perfeita. Quem poderia ter feito isto? Uma mente infinitamente sábia. Deus. Deus. Olha o que diz a palavra em Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo, depois que ele escreve sobre Jesus, sobre o Evangelho, porque a carta aos Romanos é uma explicação do Evangelho, é uma explicação do poder de Deus, da grandeza de Deus, do propósito de Deus e da salvação de Deus para nós. Depois que Paulo traz essa explicação do Evangelho nessa carta, ele então traz esse cântico lá do fundo do coração, este cântico tremendo que possivelmente era cantado na igreja primitiva. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem deu a ele este conhecimento? Nós sabemos que para nós desenvolvermos em algum conhecimento, a gente vai errando tanto. Nós conhecemos os nossos inventores, podemos pegar Thomas Edison, antes de completar esta invenção da lâmpada elétrica, quantos erros até chegar aonde ele chegou. Quantos erros. Deus não precisou errar nada. Deus não erra nada. Deus é sábio. Ele é onisciente. Ele tem toda a sabedoria. Ele tem todo o conhecimento. Você que é um cristão, você pode ter a liberdade, a certeza de chegar na faculdade, diante dos seus professores, diante da ciência hoje e saber que o que a Bíblia contém, o que a Palavra de Deus contém, é muito mais, é infinitamente maior do que todo o conhecimento que nós temos. Quantos conceitos da medicina, por exemplo, foram quebrados
no decorrer do tempo. Quanta coisa, opa, a gente estava errado aqui, não é bem assim, agora é assim. Não é desse jeito, agora é assim que nós entendemos. Quantos conceitos, quantos? Porque o homem ainda não tem o conhecimento completo. Mas a palavra de Deus está lá na frente. Por exemplo, quase que Galileu Galilei foi colocado na fogueira por dizer que a Terra era redonda, por olhar as fases da Lua, por olhar o nível do mar. E ele disse que a Terra era redonda. Ele teve de voltar atrás para não ser queimado na fogueira como um herege. Mas a palavra de Deus já dizia, em Isaías capítulo 40, que Deus se assenta sobre a redondeza da terra. E para ele, os moradores da terra são como gafanhotos. Sim, lá no mesmo capítulo 40 de Isaías, a palavra nos diz que Deus mediu a terça parte do pó da terra aqui no nosso planeta. E o Senhor já estava dizendo que 1/3 do planeta é terra seca e 2/3 de água, de oceanos. Já estava lá na Bíblia. A Bíblia já nos mostra no primeiro capítulo de Gênesis, escrito por Moisés, que o sol, a lua e as estrelas foram criados no 4º dia, que a terra é mais velha do que o sol. Isto, a ciência dos nossos dias é que veio dizer, depois de sondas espaciais, de análises do sol, o Sol é mais novo do que a Terra é mais velha do que o Sol. E assim por diante, a Bíblia está lá na frente. A Bíblia, a palavra de Deus, a revelação do Senhor. E nós vemos aqui, no que Deus sabe, no conhecimento de Deus, o homem não consegue penetrar. Cada pouquinho que ele caminha no conhecimento é quase nada diante do conhecimento da onisciência de Deus. E você, já conhece esse Deus maravilhoso? Vamos ter mais comunhão com Ele? Convido você a orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, quão grande Tu és! Quão maravilhoso é o Teu amor, quão profundo, Senhor, é o conhecimento Teu a meu respeito e a respeito de todas as coisas. Tu és sábio, Tu és onisciente e Tu estás aqui comigo nesta hora, porque és onipresente. Senhor, eu oro a Ti, entregando a Ti a minha vida, o meu coração, a minha família, tudo que sou, tudo que tenho, coloco em Tuas mãos. Enche-me do Teu Espírito Santo e ajuda-me a caminhar em Tua presença, em sabedoria que vem de Ti. Eu me entrego a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você fique firme na palavra de Deus, leia a Bíblia, veja quanto conhecimento ela tem. E até o nosso próximo encontro no próximo programa. Enquanto isso, acesse o nosso site, conheça os Gideões 24 horas diante do Senhor. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.